Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O Governo vai chumbar nos exames do secundário? O Ministro da Educação garante que a digitalização dos exames nacionais sujeitos à classificação digital está feita. Admite que o processo arrancou com falhas, que os problemas têm origem no software usado e que tudo vai ser alvo de uma auditoria. Os exames nacionais do ensino secundário não estão a correr bem ao Governo. A primeira polémica ocorreu com a utilização no exame de português de um cartoon sobre o qual os alunos deveriam fazer uma apreciação crítica, que já tinha sido publicado num manual de preparação para exames da editora Leia. A credibilidade da prova de acesso ao ensino superior foi posta em causa e a Inspeção-Geral da Educação e Ciência concluiu ter existido uma falha objetiva na sua elaboração. A seguir, surgiram outros problemas relacionados com a correção digital dos exames. Os professores que classificam os testes começaram a relatar dificuldades técnicas na plataforma utilizada pela primeira vez este ano. Exames incompletos, páginas trocadas entre disciplinas diferentes, respostas não digitalizadas, atrasos no acesso às provas e convocatórias de docentes para disciplinas que não lecionam. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, admitiu algumas dificuldades técnicas e deu como exemplo o facto de as escolas agrafarem indevidamente as folhas de resposta dos alunos. Mas ontem no Parlamento garantiu que os prazos serão cumpridos e que nenhum aluno será prejudicado. Mas ainda assim estamos na janela prevista de garantir os 10 dias para essa avaliação. Para explicar o que aconteceu e o que está em causa, convidamos para este episódio Carlos Louro, presidente interino da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Carlos Louro, bem-vindo a este P24. O que é que mudou este ano nos exames nacionais do ensino secundário e porquê? Este ano os exames do ensino secundário têm de facto um alargamento da componente da realização em formato digital comparado com os anos letivos anteriores. No ano letivo transato nós tivemos apenas a disciplina de filosofia a realizar exames neste moldes e no presente ano letivo todas as disciplinas, com exceção da geometria descritiva e do desenho A, realizam os exames num formato digital. E este processo é um processo que já vem desde há tempos, numa transição para o digital. No ensino básico, os exames já são realizados em plataformas digitais, os exames não, as provas finais e as provas moda. É um processo que decorre de um compromisso assumido pelo Estado português no período pós-pandemia, no dito período pandémico, em que, como contrapartida do financiamento, do aperfeiçoamento digital das escolas, a dotação de computadores para os alunos, se assumiu o compromisso da digitalização. E está a decorrer. No ensino secundário, experimentou-se em filosofia no ano letivo transato, fez-se a avaliação e ter-se-á entendido que era adequado alargar o processo às restantes disciplinas e temos este ano letivo esta situação de nos encontrarmos numa fase de realização dos exames em que há uma maior componente digital. Esta componente é uma componente em que as provas, naquilo que são as questões de escolha múltipla, são realizadas numa folha que depois também implica, através da sua digitalização, a correção em modo digital e as restantes perguntas, aquelas que nós costumamos denominar de perguntas de desenvolvimento, são digitalizadas e são devolvidas aos docentes classificadores para se fazer a classificação. E neste momento nós estamos no período, desde a última prova realizada na sexta-feira passada, estamos no período de classificação das provas. O Ministro da Educação admitiu a existência de problemas de software. Que problemas são esses? A que é que se devem esses problemas? Há questões, Amílcar, que eu gostava também de ter respostas mais precisas. Aqui o que nós temos, nós escolas, o que temos responsabilidades e que dominamos e conhecemos bem é a questão da realização das provas, é a recepção das provas, a preparação de todas as dinâmicas de vigilância, de controlo e depois devolvemos as provas para a classificação. Esse primeiro processo correu bem. E é por isso que, da parte de professores e da parte dos diretores, da parte das escolas, há algum desencanto, até alguma revolta que nós notamos em alguns colegas, pelo facto de serem imputadas culpas
às escolas neste processo, porque este processo de realização foi bem realizado e as escolas cumpriram, como nos anos anteriores, de forma exemplar, com rigor e, sobretudo, com o cuidado de perceber que estamos a prestar um serviço aos alunos. No processo de classificação têm sido relatados várias situações de que acontecem problemas. Primeiro, o Júri Nacional de Exames e Educa falaram de questões técnicas, depois, num segundo comunicado, já falaram de questões da atribuição dos classificadores e agora o que nós estamos a verificar, face ao que vai surgindo publicamente, é que questões relacionadas com a afetação dos classificadores e com a realização do processo que eventualmente estão a causar atrasos. O que sabemos é que há muitos docentes que ainda estão neste processo de classificação num patamar de desenvolvimento, num patamar de realização da classificação muito inicial. Isso quer dizer que há muitos professores classificadores que continuam sem acesso às provas para as É classificar? o que escutamos, mas pronto, isso é o que temos escutado. São relatos que vamos escutando e os colegas que receberam a classificação nos têm relatado essas situações. Portanto, o que é que estamos aqui a pensar? Eu acho que há um prazo e um calendário para a classificação das provas que foi definido, que consta dos documentos que foram publicados e que agora nós estamos a olhar para o final deste prazo e a pensar se o prazo vai ser cumprido. E isso, hoje de manhã, naquilo que falávamos inicialmente, há uma garantia dada pelo Educa ao Sr. Ministro da Educação que há condições para cumprir o prazo. E o que nós desejamos é que isso aconteça. Nós temos sempre que lembrar toda a sociedade, porque estas questões da escola não chegam a todos da mesma forma, que estas provas de exame têm uma importância muito grande, sobretudo a questão dos exames nacionais, num momento que é essencial para os nossos alunos, que é a conclusão do ensino secundário e o acesso ao ensino superior. Portanto, neste momento de transição de um ensino para o outro, é fundamental que o processo corra muitíssimo bem, porque a realização dos exames é um daqueles momentos em que o serviço que se presta no Ministério da Educação se mostra sempre mais confiável. E é isso que nos incomoda e preocupa neste momento. Primeiro houve uma fase da angústia que acontece sempre dos alunos, porque tem ali, são 12 anos de escolaridade que vai ser avaliada pela realização de 1, 2, 3 provas, ou mais, eles podem fazer a opção de inscreverem-se a mais. E é isso que nós queremos que corra bem. E aqui o que temos nota e que temos verificado pelo aquilo que vem nos blogs, pelo que já está nos jornais, por aquilo que leva a que as associações de dirigentes se pronunciem, é que o processo de classificação tem revelado algumas falhas que nos foi dito pelo Júri Nacional de Exames e pelo Educa, que são falhas técnicas e que ao mesmo tempo nos dizem que o calendário se vai cumprir. Portanto, nós agora estamos à espera, estamos a verificar, e enquanto a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, o que nós esperamos é que, chegada à data de divulgação dos resultados, próximo dia 14, possamos conhecer melhor quais foram estas questões que levaram a que houvesse este atraso e algum alarme que já se instalou, não é? Carlos Louro, e qual é que é a consequência principal de um eventual adiamento do acesso ao ensino superior? A consequência principal, acho eu, é uma quebra na confiança em algo que devia ser absolutamente confiante, mesmo admitindo que não há processos infalíveis. Portanto, há uma quebra de confiança. Porque a consequência de atrasar os procedimentos de candidatura poderá vir a acontecer se nós não cumprirmos este prazo. Portanto, e a acontecer isso, nós temos que nos colocar no lugar de quem estamos a servir. É isso que nós temos que olhar. Nós, nas escolas, recebemos todos os dias o maior bem das famílias, que são os filhos. Deixa-me fazer uma comparação assim um bocado, que me estou a lembrar agora. Nós, quando amealhamos alguns recursos financeiros, o nosso bem, nós vamos guardá-los e entregá-los à guarda dos bancos e na esperança que haja algum retorno. O maior bem das famílias é-nos entregue todos os dias e o que nós fazemos todos os dias na escola é tentar acrescentar valor aos alunos. E estes alunos criam uma expectativa de que vão poder, no final destes exames do ensino secundário, fazer a transição para o ensino superior. Ao fazerem essa transição para o ensino superior, num prazo e num calendário que lhes é definido, apresentado e definido superiormente,
é esperável que esse prazo e calendário se cumpra. Se não vier a cumprir-se, quebramos a confiança. O problema de fazer mais tarde é uma situação que se poderá resolver. Agora, o que nós não conseguiríamos recuperar é se de facto houver razões para desconfiar de todo o processo. E era isso que gostávamos imenso, nós na associação, gostávamos imenso de que, se necessário, que se identifique onde é que foram as falhas e se identifiquem os responsáveis e se os planos que foram construídos foram robustos ao ponto de considerar todas as variáveis. Isto, neste momento, é uma situação que está instalada e que nós também temos que ter o cuidado na defesa do interesse de todos e na defesa da escola privada e pública. Temos que ter em atenção, não podemos fazer futurologia, devemos ter o cuidado de não alimentar meras suposições e aguardar que nos sejam apresentados todos os dados e que sejam clarificadas todas as dúvidas que estão a surgir. E as escolas têm alguma responsabilidade nessas falhas? No processo de realização, que é aquele processo que diz diretamente respeito às escolas, não houve problemas identificados. Tanto que nos leva a dizer, enquanto associação de dirigentes, enquanto professores, que nós executamos com a competência do costume de anos, como nos anos anteriores, executamos aquilo que nos competia. A questão que está a surgir agora é naquilo que é competências das instâncias intermédias da administração educativa, em que nós, no dia 29, desafiamos e pedimos, instamos mesmo, foi a terminologia que usamos, a que cumpram as tarefas administrativas de modo a que os prazos definidos sejam respeitados. E é aí que nós estamos a poder responsabilizar as escolas de tudo, neste momento, nos pode ser assacado. Mas o que é que acha, na sua opinião, que terá provocado isto? Uma transição demasiado rápida para a correção digital ou alguma incúria e negligência? Um processo novo. Todos os processos que são preparados são processos humanos, naturalmente com uma capacidade de falha e de erro que poderá sempre acontecer, nunca conseguimos erradicar completamente. O que aqui estará a verificar-se são mesmo situações que decorrem de um modelo orgânico novo, que decorrem de uma situação de processos em que estamos a trabalhar dinâmicas que só foram experimentadas no ensino secundário, numa prova, numa dimensão de 20 mil alunos, quando agora temos 160 mil alunos, numa dinâmica que está assente em modelos de comunicação que também são novos, terá que ser por aí. Temos mesmo que esperar que da parte do Ministério nos seja clarificado. Ok, Carlos Louro, vamos esperar, mas deixe-me fazer-lhe uma última pergunta. Na sua ótica, o Governo chumbou nestes exames nacionais? Sabe que eu só posso avaliar no fim do desempenho, portanto não posso antecipar, portanto espero pelo dia 14 para podermos apreciar e verificar. E o que eu não quero de facto, e nenhum professor deseja, é que sejam os alunos penalizados por situações que estejam a ocorrer. O Governo, as escolas e os alunos, todos, o país, merece que este processo de transição do ensino secundário decorra com a normalidade e que seja feito de forma serena. E é por isso que aqui fica, mais uma vez, um apelo para que todos façamos um esforço para garantir a confiança e a fiabilidade no sistema que é necessária. Carlos Louro, obrigado por ter vindo a este P24 para nos falar sobre os exames nacionais e o que é que está em causa neste momento. Obrigado pela atenção. Continuação. Well, Portugal has a very good friend of mine as the ambassador, John Arrigo. He decided to become an ambassador. I gave him a choice, and he chose Portugal. And maybe it's because of your great golf courses, because John's a scratch golfer. I'd say better than a scratch golfer. He's won many club championships. Donald Trump ficou ainda mais rico desde o regresso à Casa Branca. Segundo uma declaração de rendimentos entregue na segunda-feira, Trump ganhou pelo menos 2,2 mil milhões de dólares no primeiro ano do segundo mandato presidencial. Mais de metade do acréscimo veio das criptomoedas, incluindo uma operação que cruzou negócios e diplomacia no Médio Oriente.
Ontem ficamos a saber que Trump enviou uma mensagem de apoio ao embaixador em Portugal a propósito do dia 4 de julho, durante o qual se festejam 250 anos de independência dos Estados Unidos, e na qual elogia os magníficos campos de golfe. Saiba mais em público.pt ou na nossa aplicação. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.